Graça e paz, professores e professoras. Vamos para a lição número 11 da EBD Adultos, o Tabernáculo. Lição 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Vamos ver o que o autor vai falar para nós aqui nessa perspectiva? É uma lição belíssima. O autor quer trabalhar pelo menos 3 coisas distintas. Explicar o processo da escolha dos sacerdotes, descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço, ou seja, o paramento, e expor sobre o sacerdócio de Cristo. E aí, vai continuar com a gente? Fica conosco. Se inscreve, compartilha, faz aqui embaixo do vídeo as suas ponderações e não esquece de colocar aqui o clique neste botão vermelho, que é onde você vai se inscrever e não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Claro, depois que clicar também no sininho, ok? Com Deus. Obrigado. Texto áureo. Porque nos convida ao sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus. A verdade prática, nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. O nosso intercessor é Jesus Cristo. E ele é o nosso sacerdote. E os pastores é o quê? São ministros. Não existe sacerdote no cristianismo além da própria pessoa bendita de Jesus Cristo. Eles são ministros, é por isso que nós chamamos de ministério. Leitura bíblica em classe são pelo menos 4 textos. Êxodo 28:1, Levítico 28:22, Hebreus 7:23 ao 28 e 1 Pedro 2:9. Vamos lá? Vamos ler em sequência. Depois disso, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este porque permanece eternamente tem um sacerdote perpétuo. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer para cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo seu povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo geral dessa lição, número 11, mostrar a superioridade do sacrifício ou do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Introdução, o autor vai trazer para nós nos seus comentários. Há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacrifício ou sacerdócio de Cristo. Enquanto o Levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele lá que Abraão encontrou com ele, lembra? Aquele sem início, sem fim, sem eira nem beira, vamos dizer assim para a gente entender. Nessa lição, veremos como se deu a escolha dos sacerdotes no Antigo Testamento. Veremos também a importância das suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E, finalmente, mostraremos por que o sacerdote de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Vamos lá? A escolha dos sacerdotes é o primeiro tópico.
Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não mosaica, ou seja, de Moisés. Essa escolha indicava que a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o seu ministério. Atos 13, 2. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi, ou seja, não era qualquer um. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se entregassem nos ofícios do tabernáculo. Era uma tribo separada. Números 1, 49 e 50, capítulo 3, verso 6. Assim, o sacerdote de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Número 1, 52 e 53. E quais eram as características dos levitas? Aqui, destacamos duas características especiais dos levitas. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo e, segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Bem, a primeira parte, chamado. Complicado, porque se é Deus que está dando para nós pastores, resta-nos saber quais pastores dentre estes foi dados por Deus. Uma pergunta que não quer calar. Segundo, a unidade. Não existe um tempo onde nossos ministros estão mais divididos do que agora. Basta você assistir esses grandes eventos onde tem vários pregadores que um fica atirando o outro como se aquilo ali fosse um ringue. Como se fosse uma batalha, uma guerra entre eles e não espiritual. É complexo. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. João 17, 20, 21. A consagração sacerdotal tinha por si um propósito. E aqui, meu querido irmão, não queiram me entender como uma pessoa que está fazendo críticas aos pastores, aos ministros do Senhor. Não é nada disso. É que quando você analisa o perfil, e quando você analisa as prerrogativas que a Escritura dá, por exemplo, que tem que ser bom de ensino, que tem que manejar bem a palavra da verdade, homens com testemunhos, com testemunho, Então é uma série de prerrogativas que tem que ter dentro do perfil que a gente fica, meu Deus, fulano não tem. Se não tem, e a palavra diz que para ser tem que ter, então não foi o Espírito Santo quem nos deu. A não ser que o Espírito Santo faz alguma coisa que não condiz com a Escritura. Logo, o método de Deus para os obreiros é o que nós vamos trabalhar aqui no subtópico 3º. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Separados pelo e para o Senhor, não podiam executar outra atividade que fugisse do seu propósito. Números 1:50, 3:12. Hoje nós temos pastores que apenas administram igreja. Ele tem tantas atividades para fazer que mal dá conta de fazer o ofício enquanto pastor, É uma coisa tenebrosa. Vamos embora. Vocês estão vendo a linha de pensamento? Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçavam com negócios dessa vida. Segundo Timóteo 2:4. É muito interessante isso aqui. A gente vê um cara lá que é um bom administrador, entre a membresia, o empresário, e daqui a pouco esse cara já vira pastor. Só porque ele é um bom administrador de empresa não significa que ele vai ser pastor. Uma coisa não é uma coisa, não deve misturar os negócios. É a mesma coisa de você pegar um gestor da área da saúde e colocar ele na área pedagógica. Mas está dando aula aqui porque ele sempre administrou um hospital, ele vai dar conta de administrar a escola de teologia. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. São coisas completamente diferentes, assuntos completamente diferentes.
ou você pegar um empresário e colocá-lo como pastor, não vai ser a mesma coisa, né? Assim como você pegar um empresário e colocar ele para administrar uma fundação filantrópica, também não vai ser a mesma coisa. São sentidos diferentes, são setores diferentes. A mentalidade é diferente. Logo, o método de Deus para seus obreiros no Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com o negócio dessa vida. Então, lembra da pergunta que eu fiz? Espera aí. Se é o Espírito do Senhor que nos dá pastores, então quais desses foram dados pelo Espírito do Senhor? Porque a maioria está envolvido com o negócio dessa vida, embaraça essa vida. E aí? Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. Lucas 9,62. Ou seja, o obreiro, uma vez que colocou a mão na obra santa, não pode desistir. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Hebreus, capítulo 10, 38. A síntese do tópico primeiro é: para ser sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento, viver em unidade e servir no tabernáculo. Bom, eu acho que só essas prerrogativas aqui na síntese do tópico primeiro já dá para a gente tirar da lista uma turma de gente que se diz pastor, que a gente tem certeza que não foi o Espírito do Senhor quem nos deu. O subsídio didático pedagógico diz: após fazer uma exposição deste tópico, sugerimos as seguintes perguntas. Abre aspas. O que é chamado? Abre aspas. O que é vocação? Você é vocacionado para alguma obra? É possível que muitos alunos ainda não tenham pensado a respeito da vocação de Deus para suas vidas. E é claro, nós sabemos, aqui está dizendo eu, que o número de vocacionados está diminuindo cada vez mais. E isso é um problema que está sofrendo tanto as tradições católicas como as tradições evangélicas, incluindo as pentecostais. Use esse tópico para estimulá-los a pensar seriamente sobre isso. Descobrir a nossa vocação muitas vezes significa descobrir o sentido da vida. Deus deseja revelar a sua vontade à vida de seus alunos. Uma vez eu estava conversando com um sábio professor na escola que eu dou aula, e ele me disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ele me contando, que o pastor da igreja queria ordená-lo, queria levá-lo ao ministério, E ele correu a todo custo. E eu via nele uma pessoa tão assim, culta, sábia, um grande professor, mestre. Eu falei, mas por que você correu tanto assim do ministério e tudo mais? Ele virou para mim e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Olha, Daniel, meu pai foi pastor a vida toda. E ele me ensinou uma coisa que eu não vou esquecer. E agora eu, ouvindo esse professor, que não vou esquecer o que ele disse. Se você tiver dúvida a respeito do seu chamado para o santo ministério, uma única dúvida, não vá. Não vá. Só vá se você tiver absoluta certeza e nem sequer um resquício de dúvida. Isso é muito sério. É muito sério. Ultrapassa as questões racionais. É místico. É espiritual. Eu levo esse conselho comigo. Se você tiver dúvida, meu filho, eu tenho certeza. O meu chamado é para ensinar. Eu sempre sou convidado para pregar a palavra nas igrejas. Amo pregar a palavra. Nossa, Deus. E não vá confundir achando que eu vou lá para pregar igual eu estou dando aula, não, meu filho, porque o teor é outra coisa, é diferente. A linguagem, quer dizer, ela é totalmente diferente. Porque nós estamos, evidentemente, em campos diferentes. Mas em sala de aula, aqui na videoaula, nós temos que ter a prerrogativa de saber qual a nossa finalidade. A minha finalidade é ensinar. E eu amo ser professor. Hashtag, amo ser professor. Vamos criar uma hashtag? Hashtag, amo ser professor EBD.
Hashtag amo ser professor EBD. Pode ser? Vamos colocar nas redes sociais, vamos ver o que acontece com isso. Tira foto da sua turma com você e coloca lá, hashtag amo ser professor EBD. Né? Pra gente ver o que acontece. Segundo, vestimenta sacerdotal para o serviço. Ou seja, tinha uma atividade específica, e essa atividade implicava estar devidamente paramentado para exercê-la. A simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 do Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, por servia de glória e ornamento do ministério. Êxodo 28, 2. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Ou seja, tinha a finalidade de despertar a atenção do povo, é o sacerdote. É ele que está passando. E marcava o serviço divino, ou seja, quem veste essa roupa tem tal ofício. Isso é muito interessante. É uma questão de identidade daquilo que se faz. A túnica chamada éfode, Êxodo 28, 4, era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Êxodo 28, 6 a 8. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de ônix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés dos sacerdotes. Por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Semelhante a Jesus Cristo, que levou sobre si toda a nossa iniquidade, constitui-se mediador entre Deus e o homem. O Urim e Tumim provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante, coisa que, infelizmente, a igreja perdeu no seu comportamento. A igreja perdeu o comportamento de consultar ao Senhor, se ele estava ou não no negócio, se ele aprova ou não tal tomada de decisão. Infelizmente. Números 26, 55 e 56. Para isso, recorria-se ao Urim e Tumim. No hebraico, as expressões significam luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva e na outra, a resposta negativa. Esdras 2,63, Neemias 7,65. O sumo sacerdote só tomava as pedras do Urim e Tumim em casos muito especiais. 1 Samuel 28,6. No Novo Testamento, é relatada uma prática semelhante ao Urim e Tumim, na escolha do sucessor de Judas Iscariotes. Atos 1:26. Interessante. Eu aposto que na sua aula, essa parte aqui de sortes vai dar pano para manga. Síntese do tópico 2º. A vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial relevante, a glória e o ornamento do santo ministério. Os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. O subsídio bibliológico. A estola, a vestimenta usada pelo sumo sacerdote, era ornamentada. Pedras colocadas em fivelas nos 2 ombros, nos quais os nomes das tribos estavam gravados, pareciam sua mais importante característica. Ao usá-la, o sumo sacerdote aceitava o papel de representante de todo o povo, de
ante de Deus. O que ele fazia, fazia por eles e por Deus. Sacerdotes comuns vestiam roupas simples, estolas longas até as coxas, feitas de linho fino branco, quando ministravam. Êxodo 29, 27, 1 Samuel 2,18, 2 Samuel 6,14. O peitoral. O peitoral era um colete finamente modelado, era preso à estola com correntes de ouro e decorado com 4 fileiras de joias, cada um representando uma tribo de Israel. Há um significado especial em vestir o nome das tribos de Israel sobre o coração do sumo sacerdote, como representante de outros povos diante de Deus, que deveria ocupar-se profundamente com eles, até mesmo como o próprio Senhor. A adoração pode ser cerimonial, mas pode tornar-se um mero ritual. Lawrence Richards, ou Richard Lawrence, o Guia do Leitor da Bíblia, uma análise de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo, Rio de Janeiro, CPAD 2010, página 70. Bom, verdade. A adoração é uma cerimônia, mas cuidado, para não transformar essa cerimônia em apenas rito, esvaziado de toda consciência. Triste. Terceiro tópico, o sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, 23 ao 28. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7, 1. E posteriormente a Arão da família de Levi, Êxodo 29, 30. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo dos levitas. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior a Arão. O novo e perfeito sacerdócio. Vamos lá. Autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7,12. O sacerdócio levítico era imperfeito. Hebreus 7,11. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços era apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. E aí o autor destaca para nós: mas Jesus, sendo perfeito cumpridor da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-se dos nossos pecados. O sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio do seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. Novo sacerdócio, nova lei. A antiga lei cai, coração de pedra. Chega a nova lei, coração de carne. Coração de pedra, estática, não dialoga, não se move. Coração de carne, vai onde tem necessidade. Humanidade, humanização, misericórdia. Cumpre o versículo que diz: eis que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É belíssimo isso. Jesus trouxe a salvação perfeita. Diferentemente dos sacerdotes arônicos que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através do seu único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Hebreus 7 e 25. Ou seja, ele é o sacrifício e o sacerdote. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, abre aspas, porque nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 7, 26. Por isso, Jesus é o mediador de uma nova aliança. Eis que novo faço todas as coisas. Na antiga aliança tudo era perfeito. Mandamentos, estatutos,
juízos. Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos dos pecados. Lei dos profetas é muito interessante, né, gente? Porque as duas formas de Deus falar no Antigo Testamento, pela lei mosaica e pelo profetismo. O resto é história sendo contada e traçada. Deus está falando diretamente com o povo através da sua lei estabelecida e dos seus profetas em contato místico. E Jesus, cumpridor das duas formas que Deus falava no Antigo Testamento, lei e profetas, agora é a mensagem definitiva de Deus. É por isso que naquele monte aparece para ele Elias e Moisés. Não Elias e Moisés literalmente, né? Porque isso aqui será mesmo que eu consultar morto. Né? Ah, mas Elias não morreu, mas Moisés morreu. E é pecado, tanto na tradição judaica como na tradição cristã, consultar os mortos. Então, o que o autor está dizendo? Que ele viu Elias e Moisés. Tanto que quem está assistindo a cena identifica. Nossa, Elias e Moisés. Mas como é que ele sabe se eles nem conheceram Elias e Moisés? Mas eles conhecem a literatura, diz que está falando. Quando eu abro a Bíblia, por exemplo, no texto de Romanos, eu falo, olha o que Paulo está dizendo para nós. Mas é Paulo que está ali dizendo literalmente? Claro que não, né? É o texto de Paulo. Então a mesma coisa está acontecendo lá no monte, né? Então Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, ou seja, Moisés, a lei, Elias, o símbolo do profetismo. Então estava diante do Senhor a lei e o profetismo. E eis que uma voz do céu diz, este é meu filho amado, a ele escutais, apontando para o Cristo. Ou seja, não mais a lei, não mais o profetismo, mas o Cristo. É a mensagem definitiva de Deus. Muito interessante isso. Ele mesmo é o sacrifício perfeito. Expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Romanos 5:1. Através da sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. Síntese do tópico 3º, o sacerdócio de Cristo é o novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Subsídio da vida cristã? Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Segundo a declaração do próprio Jesus, João disse, abre aspas, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João 5, 11, 12. Observe essas palavras. Segundo as promessas da vida. Não há promessa de vida fora de Jesus Cristo. Jesus foi o mestre mais enfático que o mundo já viu. Ele disse, necessário vos é nascer de novo. João 3, 7. Não há uma maneira pela qual você possa contornar a questão. Não há possibilidade de evitar essa verdade. Você tem que ir diretamente até ela e encará-la. Abre aspas. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. John D. Lake. Devocional, série Clássicos do Movimento Pentecostal Rio de Janeiro, CPAD 2003, páginas 140 a 141. Conclusão? Você que precisa? Quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, abre aspas, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. 2 Coríntios 5 e 17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Precisa dizer mais alguma coisa? Se inscreve aí, compartilha, coloca suas ponderações. E Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador.